E aí galera, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Luiz. E no vídeo de hoje a gente vai resolver uma questão do ano de 2019 da SpaceX, que fala o seguinte pra gente. No plano inclinado abaixo, um bloco homogêneo encontra-se sob a ação de uma força de intensidade igual a 4 newtons, constante e paralela ao plano. O bloco percorre a distância b, que é igual a 1,6 metros, ao longo do plano com velocidade constante. Desprezando-se o atrito, então, a massa do bloco e o trabalho realizado pela força-peso, quando o bloco se desloca do ponto A para o ponto B, são respectivamente. Então, para a gente poder resolver essa questão, gente, a gente precisa começar anotando os dados e fazendo o desenho das forças que atuam nesse corpo. Ele diz para a gente que o valor dessa força é de 4 newtons e a velocidade desse bloco necessariamente vai ser constante. Isso é muito importante para a gente poder entender a questão. Agora, vamos desenhar as forças que atuam nesse objeto, né? A gente tem um quadradinho aqui, mais ou menos esse quadradinho. E sob esse objeto, a gente vai ter a força peso atuando sempre para baixo e a gente vai ter uma força normal. A gente também não pode esquecer da força F. E agora a gente precisa decompor essas forças. Por quê? Para a gente poder analisar o sistema, todas as forças precisam estar pelo menos nas mesmas direções, pelo menos um par de forças. Então, o que eu estou querendo dizer é que essa força-peso está numa direção que não é muito agradável para o problema. Então, a gente vai decompor essa força-peso. Normalmente, em questões de plano inclinado, a gente decompõe a força-peso. E aí a gente vai ter uma força, uma componente na direção para dentro do plano e uma na direção de descida ou subida do plano. A gente diz que essa componente na direção de descida ou subida vai se chamar Px, enquanto que a componente apontando para dentro do plano vai se chamar Py. De forma que a gente normalmente tem que Px vai ser P seno de θ. Essa condição sempre é válida quando você conhecer esse ângulo entre o plano inclinado e o plano horizontal, ok? E, consequentemente, a gente vai dizer que Py ele vai ser P cosseno de θ, ok? Agora, quando você decompõe uma força, você necessariamente precisa saber que você dividiu ela. Então, esse peso que a gente tinha aqui, laranjinha, ele não vai existir mais. Como que a gente vai fazer para encontrar a massa? Olha só, como esse corpo ele descreve um movimento com velocidade constante, necessariamente a gente vai entender que essa aceleração precisa ser zero, já que a velocidade é constante, não tem mudança de velocidade, logo não tem aceleração. Isso vai indicar para a gente que a força resultante do sistema tem que ser zero. Isso quer dizer que todas essas forças se equilibram. E eu posso afirmar que o Py se equilibra com a normal, enquanto que a força F se equilibra com Px. Então a gente vai ter o seguinte, olha, a força F tem que ter a mesma intensidade de Px, enquanto que Py tem que ter a mesma intensidade da normal. E agora, como que a gente vai fazer? Como eu quero calcular apenas a massa e eu tenho o valor da força, eu vou usar essa primeira equação. Vou usar essa equação aqui. Essa equação a gente vai ter o seguinte, ó. A gente vai ter que F é igual a Px. A força F a gente descobriu que vale 4. Px a gente vai calcular como peso vezes o seno do ângulo. E agora, como que a gente faz isso aqui? A gente vai ter o seguinte, o peso é massa vezes gravidade. Então, eu vou escrever massa aqui, e a gravidade, ele fala na questão que é 10, ok? E quanto que vale o seno de 60, né? O ângulo que a gente está analisando é esse ângulo aqui, esse é o tal do ângulo θ que a gente está procurando. O seno de 60, a questão te informa também, e ela diz que vale raiz de 3 sobre 2. Você vai poder fazer o cálculo bonitinho agora. Vou fazer o cálculo aqui do lado para a gente não perder muito espaço. A gente vai ter o seguinte, vou reescrever aqui, 4 vai ser igual
10 divididos por 2 vai ser 5. Então, a gente vai ter 5 raiz de 3 vezes o m. Agora, eu vou pegar esse 5 raiz de 3, que está multiplicando, vou passar ele para o lado esquerdo dividindo. A gente tem 4 divididos por 5 raiz de 3 igual a m. E para a gente tirar essa raiz aqui de 3 do denominador, a gente pode racionalizar. A gente vai ter 4 sobre 5 vezes... Aqui tem um raiz de 3 e eu vou multiplicar isso aqui tudo por raiz de 3 em cima e raiz de 3 embaixo. Assim, a gente vai encontrar que a massa vai ser 4 raiz de 3 divididos por 5 vezes 3. E isso vai ser igual a 4 raiz de 3 divididos por 15. Ok? Então, a gente já começa a ver que a letra A é uma possibilidade e a letra E é uma possibilidade. Só que, olha só, a letra B também. O que você tem que ter em mente é o seguinte: toda vez que um corpo está subindo, o trabalho da força-peso precisa ser negativo. Então, você já pode excluir essa opção da letra E, ok? A gente, então, vai ficar com a letra A e com a letra B. Todas as outras opções, elas já estão meio zoadas, né? A gente já não vai poder usar muito bem. Então, é menos 8,4 ou menos 6,4? Como que a gente faz para encontrar isso? Para a gente poder calcular isso, a gente precisa antes encontrar o deslocamento na vertical, porque o trabalho da força-peso vai depender da altura. E a gente vai ter que encontrar essa altura aqui. Para a gente poder encontrar essa altura, a gente pode usar o conceito de seno de 60. O seno de 60 vai ser o cateto oposto, que vai ser a altura, sobre a hipotenusa, que é 1,6. E assim a gente vai ter o seguinte: seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. A altura é o que eu quero descobrir, divididos por 1,6. Eu vou pegar esse 1,6 que está dividindo, passo para o outro lado multiplicando. A gente encontra, então, que a altura vai ser 1,6 sobre 2 vezes raiz de 3. Dessa maneira, a gente vai encontrar que a altura vai ser 0,8 raiz de 3 metros. Como a gente quer calcular o trabalho da força-peso, a gente precisa lembrar que o trabalho da força-peso vai ser peso vezes altura. Como é peso vezes altura, a gente vai pegar o valor da massa, que a gente calculou. Qual é o valor da massa? Vamos dar uma olhada. O valor da massa é 4 raiz de 3 sobre 15. Então, a gente vai ter 4 raiz de 3 sobre 15. A gente precisa lembrar que como o corpo está subindo, vai surgir um sinal de negativo aqui. E a altura a gente calculou que é 0,8 vezes raiz de 3. E agora a gente precisa fazer essa conta aí. Raiz de 3 com raiz de 3 vai dar raiz de 9. Raiz de 9 é 3. Então, você vai ter menos 4 vezes 3 vezes 0,8 divididos por 15. Você não pode esquecer, como eu esqueci aqui, de colocar o valor da gravidade, senão dá ruim. E agora, o que você vai ter? 0,8 vezes 10 vai dar 8. Então, você vai ter menos 12 vezes 8 divididos por 15. Você pode dar uma simplificada aqui por 3 e aqui por 3. Você vai encontrar, então, menos 4 vezes 8 divididos por 5. 4 vezes 8 vai dar 32. Você vai encontrar, então, que o trabalho da força-peso vai ser igual a menos 32 sobre 5. E isso vai dar menos 6,4 joules. Então, o gabarito que a gente procura vai ser a letra B, ok? Muito obrigado pela atenção, tenha uma ótima semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!